Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é pra gente ver o que essa pessoa tem para dizer para você, na verdade, o que ela diria se tivesse coragem, né? Então, para muitos de vocês estão afastados, estão com dificuldade de diálogo e muitas vezes a pessoa não está livre, né, para falar aquilo que pensa, aquilo que sente. Então, a gente vai tirar aqui um recado, uma mensagem dessa pessoa para você, algo que talvez ela não tenha coragem de te falar nesse momento, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você recebe aqui ao seu caso, à sua situação com essa pessoa, tá bom? Nós temos duas opções, a primeira é o diamante roxo e a segunda é o diamante azul. Você se concentra, escolhe o seu montinho, eu também vou me concentrar aqui, mentaliza a pessoa para escolher, que eu também vou me concentrar. Vamos ao primeiro grupo. O que essa pessoa te diria hoje se tivesse coragem. Sorrente azul. O que essa pessoa te diria hoje se tivesse coragem. Essa pessoa te diria hoje se tivesse coragem. Com som 21. Dois de copas, essa pessoa diria que te ama, né? Ela diria assim, já tem muito tempo que vocês não se veem, não se encontram. O sentimento que essa pessoa tem por você, ou teve, né, por você, vocês podem ter seguido a vida, né, estarem distantes há algum tempo, é de um amor verdadeiro, um amor de correspondência, né? Independente de vocês estarem vivendo esse amor ou não, quando essa pessoa pensa em você, ela pensa num amor genuíno, que talvez ela tenha, não sei o que se passa aqui, né? Se essa pessoa estragou isso, ou se vocês se afastaram, ou se vocês se distanciaram, ou se separaram em algum momento, ou estão juntos, mas estão estressados um com o outro, tá? Ela ainda tem um sentimento de amor por você. Então, se já tem muito tempo, ela ainda tem aquele carinho, tipo, eu amei tanto o Consulente 1, né? Foi um amor verdadeiro, então tem uma identificação de um amor verdadeiro, de correspondência, de que vocês combinavam, né? Para quem tá junto nesse momento, essa pessoa gosta muito de você, muito, entendeu? Vocês acabaram de se conhecer, ela vê um potencial de dar certo. Se vocês estão juntos há algum tempo, estão bem, ela ama muito você, né? Vê que vocês dão certo, que vocês combinam, tá? Independente de como seguiu a vida de cada um de vocês, né? Você é uma pessoa amada por essa pessoa, né? Mesmo que vocês não estejam mais juntos,
Ela tem uma identificação de que você era uma pessoa com quem ela tinha uma troca afetiva importante, que talvez ela nem tenha encontrado em outra pessoa, né? Se vocês seguiram a vida, ela pode estar vivendo uma outra história, você está vivendo uma outra história, ela não encontra essa coisa ímpar afetiva nessa outra história. Ela pode estar até bem com essa outra pessoa, ela pode estar, né, vivendo novidades, pode estar feliz e satisfeita dessa forma, mas amor mesmo, aquela coisa da alma gêmea, da coisa que dá certo, da troca de carinho, ela enxerga em você ou naquilo que foi vivido com você, tá? Cavaleiro de espadas, e ela pode, é o que eu falei, ela pode ter ceifado isso, né? Ela pode ter cortado essa situação de uma forma muito dura, ela pode não ter valorizado, ela pode ter sido rude, né? Aqui me passa muito uma falta de identificação, né? Muitas pessoas aqui que se afastaram pela dureza dessa pessoa. A dificuldade dela de ser mais emocional, excessivamente racional nos assuntos do coração, não querendo muitas vezes admitir o que sentia, ou tentando cortar as possibilidades de viver esse amor. Então, de repente, uma pessoa que não acreditava muito nessa coisa da alma gêmea e tal, e por mais que estivesse dando certo, ela fez de tudo para exterminar, porque o Cavaleiro de Espadas é esse cavaleiro bastante intencional. E muitas vezes ele é duro, ele é rude, ele é agressivo nas atitudes, né? Então, assim, essa pessoa ela pode ter uma consciência de que ela, com as atitudes dela, ela pode ter estragado uma grande oportunidade, né? Então, se tudo que ela viveu depois, ou que ela está vivendo nesse momento depois de ter tido um 2 de copas com você, ela enxerga como tendo ceifado a possibilidade de um amor único, de uma possibilidade única afetiva, tá? Aqui, para muitas pessoas, ela não admitiu o que sentia, tá? E não vai admitir, tá? Não vai admitir. Cavaleiro de Espadas. Então, se você for confrontar essa pessoa falando sobre isso, a pessoa não vai admitir o que ela sente, né? Ela tem um compromisso com ela mesma de ser racional, né? E ela não é racional de uma forma tranquila. Muitas vezes ela é racional se defendendo, ela é reativa nas atitudes dela, tá? Aqui ela pode ter se assustado com a intensidade do sentimento, com o fato de ter encontrado algo muito importante, ter cortado essa situação de vocês até de uma forma inesperada para você, né? Pode ter sido muito dura, objetiva demais. O que mais? Cavaleiro de Copas, você esperava um pouco mais dessa pessoa, você esperava isso aqui, que ela te oferecesse o sentimento, né? Mas olha aqui, ela indo contra, é um cavaleiro de costas para o outro, né? Então, o cavaleiro entregando o coração e ao mesmo tempo, né? Deveria ter entregue o coração, mas ao mesmo tempo está fugindo do sentimento. Então, é como se ele estivesse atacando o sentimento. Está partindo para cima dessas 2 copas que estão unidas aqui. Essa pessoa sabe que ela deveria ter investido mais nessa situação, que ela deveria ter investido mais na interação de vocês, no sentimento, tá? Eu não sei se ela reconheceu o sentimento depois que ela perdeu, ou depois que ela foi embora, ou depois que ela estragou gravemente as coisas aqui, tá? Ela tem no íntimo dela uma vontade de ser uma pessoa melhor, né? Eu gostaria de poder ser capaz de oferecer o meu sentimento de forma mais livre, né? De expressar. Talvez seja uma pessoa com dificuldade de expressar os sentimentos, né? E não gosta também de ser confrontada. Então, quando você, né, quer ter um papo mais emocional, ela não quer, ela foge da conversa de alguma forma. Ela gostaria de ser mais livre para viver esse sentimento, né? Ou ter sido mais livre, tá? Então, se vocês estão tendo problemas nesse momento, essa pessoa está agindo de uma forma
intencional quando, na verdade, ela gosta muito de você, ela gostaria de ser melhor, ela gostaria de agir melhor, mas eu acho que ela não consegue. Até agora eu não sei exatamente por quê, porque de tanta dureza. Vamos ver se a gente descobre. A carta do louco, é o que eu falei, essa pessoa, ela tinha que ter permitido, né? Ela tem uma consciência dentro dela de que ela tinha que ter permitido essa história acontecer. Ela tinha que ter se arriscado, ela tinha que ter se jogado de cabeça, ela tinha que ter enfrentado os desafios, né? Seja lá o que for que separou vocês aqui de alguma forma. Aqui, se vocês estão juntos, há muito sentimento, mas ela tem uma tendência de esconder inclusive de uma forma meio infantil e inconsequente, tá? Tudo isso de caso pensado. Então, eu não sei o que houve aqui que vocês podem estar se desentendendo nesse sentido, a ponto dela estar fazendo você desacreditar, inclusive, do que ela sente por você, tá? Porque pode estar se afastando, pode estar evitando de conversar, pode estar rude, né? Pode estar grosseira, mostrando para você que está mais preocupada com a própria jornada, muito individualista, pode estar um pouco mais egoísta. Mas, na realidade, ela gostaria de se soltar mais, se arriscar mais afetivamente falando. Eu sinto essa pessoa muito presa afetivamente, tá? Mas há sentimento, há muito sentimento, tá? Ela identifica, assim, um amor verdadeiro em você. E para as pessoas que estão afastadas, essa pessoa gostaria de ter essa liberdade. Eu sinto ela muito presa, muito travada nas atitudes dela, de liberação de sentimento. Ela gostaria de ser mais livre, né? Ela gostaria de se arriscar mais sentimentalmente falando, mas ou não é do temperamento dela, ou é o resultado de algumas experiências ruins que ela teve na vida dela, né? Que fazem com que ela raciocine demais os sentimentos. Então, ela pensa muito sobre isso, né? Talvez ela pense sempre de uma forma negativa, evite conversar sobre aquilo que ela está sentindo, mas, na verdade, ela gostaria de ser mais liberada, né? De ser mais capaz de mostrar aquilo que ela sente, ou de ter mostrado aquilo que ela sentia por você na época, né? Ter dado uma chance, né? Uma chance dessa história ter continuidade, dessa história se desenvolver, né? Aqui, para algumas pessoas, ela cortou, quando ela percebeu que a coisa era muito profunda, ela cortou na raiz. Para muitas pessoas, ela, no início de tudo, ela já deu um corte. Quando ela percebeu que ela ia, né, amar demais, amar muito profundamente, ela dá uma de consequente e foge, né? Aqui é muita trava emocional, muito mesmo. É uma coisa que está dentro dela, ela gostaria de ser diferente, ela gostaria de se liberar, de se arriscar, de se jogar, mas não é como ela é, né? Aí não tem jeito, sai a carta do diabo, aqui o problema, né? É uma pessoa, para algumas pessoas é apegada ao ego, e mais do que ao ego aqui, é a questão da baixa autoestima. Quer dizer, se vê como negativa, se vê como ruim, se vê como inferiorizada, se vê como uma pessoa incapaz de viver um relacionamento de valor. Para muitas pessoas aqui, essa dupla aqui, ó, é muito ruim. Ciumento, brigão, né? Barraqueiro ou barraqueira, gostava de criar problema, criava confusão, surgia confusão, você não sabe nem da onde que surgia, né? Então, era uma pessoa que podia ser controladora, né? Podia ser rude demais nas coisas que falavam, agressiva, né? No linguajar, no trato, né? Então, assim, uma pessoa que sabe... ela tem consciência, ela diria para você, se ela tivesse coragem, que ela tem consciência de que o temperamento dela e o comportamento dela estragam ou estragaram muito as coisas, tá?
e que essa pessoa se enxerga assim, até precisando de ajuda, né? No sentido de que ela precisa ter mais autocontrole, ela precisa soltar um pouco a situação no sentido de não querer mandar na relação o tempo inteiro, né? De ter excessos de ciúmes, e tudo isso é resultado, agora a gente achou, né? É resultado de uma questão dela de inferioridade muito importante. Essa pessoa se enxerga ruim, ela se enxerga incapaz, ela tem medos, a própria carta mostra, olha o medo deles, né? Ela tem medo de amar, ela tem medo de correr riscos, tá? Ela tem medo de se arriscar. Eu não sei o que ela passou, ou se ela se sente tão inferiorizada que ela acha que ela não é capaz de viver um dois de copas, tá? Ou se ela já sofreu tanto em outras relações, né? Então ela tem um histórico emocional muito ruim que faz com que ela seja uma pessoa traumatizada e amedrontada de se aprofundar mais no sentimento. Eu já tinha falado isso. Quando ela percebeu que a coisa era muito genuína, muito profunda e muito forte, ela foge de medo. Medo. A pessoa tem medo de encontrar a pessoa, ela tem medo de viver um grande amor, ela tem medo, né? Isso pode ser de traumas ou pode ser o próprio ego dela, né? Jogando ela para baixo, né? Deixando ela com complexo de inferioridade. Eu queria ser mais, eu queria entregar mais do meu sentimento, mas eu não consigo, eu sou assim mesmo, sou bruto, sou grosso, né? Eu só fico quando eu não quero também paciência, eu faço o que eu tô com vontade. Então, assim, ela tem atitudes que não correspondem ao que ela gostaria de ser, né? Quanto pessoa, ela gostaria de ser mais doce, ela gostaria de ter investido, ela gostaria de ser capaz de demonstrar mais o que ela sente, ou de se jogar de cabeça quando ela encontra alguma coisa que vale a pena, mas ela vive uma energia muito ruim, uma energia que puxa ela para baixo, que faz com que ela se sinta incapaz, que faz com que ela haja nas interações e nas relações dela de uma forma muito negativa, tá? Inclusive, muitas vezes competitiva com o outro, né? Intencional. Então, por exemplo, quando eu digo intencional, ficava, por exemplo, curtindo foto de pessoas que você não gostava só para te aborrecer. Tinha atitudes para te deixar com ciúme, né? Ou gerava brigas desnecessariamente para ver se você corria atrás. Tudo isso está aqui na carta do diabo, tá? Atitudes realmente muito negativas para a interação de uma forma geral, de forma a minar aquilo que era sentido ali. Então era um amor grande que foi, né, se estragando com as atitudes dessa pessoa. E as atitudes são consequência dessa energia pesada que ela tem dentro dela, que ela gostaria que fosse diferente, mas ela não consegue, talvez ela precise de ajuda para isso, né? Aí hoje, se vocês estão afastados, tá? 5 de espadas, minha nossa, ainda teve para algumas pessoas, teve até traição aqui. Se vocês estão afastados, essa pessoa não para de pensar nisso. Ela pensa nisso constantemente. No que ela fez que estragou. Então, aqui é o grupo dos consulentes que não conseguem se desvincular dessa pessoa. Às vezes pensa na pessoa dia e noite, não sabe nem mais o que fazer, né? Às vezes perde foco, dorme mal, né? Altera a alimentação toda, altera a rotina de vida, né? Gera irritabilidade no consulente. Por quê? Porque essa pessoa, ela fica remoendo isso com uma certa frequência. Eu estrago as coisas, o que eu fiz, por que eu não sou melhor, por que, né? Então, ela tem um processamento dentro dela que não é um processamento de cura, é um processamento muito negativo, muito denso. E isso acaba prendendo a energia do outro. Então, seria bom que você fizesse um processo de cura seu pessoal, tá? Por que também ela pensa constantemente? Porque ela acha que perdeu essa situação,
Ela acha que ela foi tão ruim com você, tá? Uma tríplice complicada aqui, né? Ela acha que ela foi tão pouco honrada, tão desleal com você, com atitudes tão ruins com você, que essa situação está perdida e ela não para de pensar nisso. Ela pensa nisso com uma certa constância. O que eu fiz? Por que eu fiz isso? Por que eu tive essa atitude? Por que eu sou assim? Por que eu não sou melhor? Né? Por que eu tenho medo? Por que eu me sinto inferior? Por que eu me sinto incapaz? Então isso é uma coisa que prende a sua energia. Você precisa se curar dessa densidade aqui. Porque ela tem na cabeça dela que com as atitudes dela, ela finalizou essa situação. Né? É uma sensação de perda que ela tem. De que ela estragou as coisas. Né? E ela não lida com isso de forma, não, eu estraguei as coisas, vamos seguir a vida. Não, ela está presa no erro que ela cometeu. Ela está presa, pensando com constância e com muita negatividade no erro cometido que leva a uma possível finalização dessa situação. Presa nisso. Mas como ela não é uma pessoa livre sentimentalmente, né, para dizer o que sente e tal, dificilmente ela vai resolver isso, né? Aqui, ó, ela abandonando os sentimentos. Eu tenho dúvidas de que essa pessoa gostava de mim. Começa com 2 de copas, né? Então, essa dúvida você não pode ter. Essa pessoa, ela pode ser tudo de ruim, mas ela gostava de você e ela gosta de você, tá? Tem sentimento. Ela só não sabe demonstrar. Ela é uma pessoa estranha, né? Mas o fato é que ela realmente tem um sentimento grande que talvez você tenha identificado essa doçura dentro dela que nem ela mesma identificou, né? E é muito difícil, porque a pessoa precisa buscar ajuda. Então, saem 8 copas em pé aqui, é muito sentimento, só que ela tá indo embora. Então não adianta, a pessoa, ela precisa querer ficar, ela precisa estar apta para viver algo desse tipo, tá? Se ela não está apta, não está preparada para isso, ela foge. Essa pessoa fugiu do que sentia por você, tá? Então, eu gostaria, né? Essa pessoa diria para você, eu gostaria de não ter fugido de você, de não ter fugido desse amor, de não ter fugido do que eu sentia. Pelo contrário, de ter ido até você e ter oferecido aquilo que eu sentia, ao invés de virar as costas. Essa pessoa, ela vira as costas justamente quando ela percebe que o que ela sente por você é muito forte. Ela entra em pânico e estraga as coisas, tá? Então, é uma pessoa que tem um emocional realmente bem complicado. E ela sabe disso. Ela não é enganada aqui não, tá? Nunca gostou de mim. Gosta de você, gosta. Aqui, ó, 4 de copas, se sente entediado, você é a copa que ela não tem, né? Eu falei desde o início da leitura, independente de como seguiu a vida de cada um, essa pessoa, ela pode até estar feliz com outra pessoa, teve seguido a vida dela, está em outra situação, mas o 2 de copas é com você, não adianta, tá? Ela pode ter as piores atitudes do mundo. Essa pessoa amava você e ela ainda tem esse sentimento. Então, quando ela pensa em você, ela ainda se arrepende por ter estragado as coisas. Por quê? Porque com você era perfeito. Com você era perfeito. Ela pode até estar bem com outra pessoa, mas não é perfeito. É legal, é bacana, né? De repente, né? Sana momentaneamente aí as necessidades afetivas dela, mas a completude estava em você. E ela se arrepende e sente falta disso. Então, aqui tem um arrependimento, né? Importante, um arrependimento que prende você na energia dessa pessoa. Porque ela pensa com constância no erro cometido. Ela pensa sempre, essa pessoa aqui, ou ou isso aconteceu de forma recente, tá? Porque ela pensa com muita constância, tá? Isso aqui é aqui. Ou então foi muito grave o que ela fez. E ela se pune de alguma forma
por ter sido desleal e não ter sido bacana com você, tá? E aqui ela enxerga como um erro dela. Um erro dela. Uma carta de perda, de atitudes desleais, embaixo do Cavaleiro de Espadas. Então, pode ter sido só a racionalidade? Pode. Pode ter sido só a racionalidade. Para outras pessoas, não. Para outras pessoas teve traição, né? Teve mentira, teve enganação, teve manipulação. E tem um arrependimento grande dessa pessoa, porque afetivamente falando, hoje, tá? Ela pode até ter seguido a vida dela. Pode até estar bem em outra situação, mas a perfeição era com você. Ela devia ter corrido esse risco. Ela devia ter tentado, ela não devia ter se apavorado e ter ido embora, tá? Porque aqui tinha muito sentimento para oferecer, mas ela não ofereceu. E ela não ofereceu de forma intencional. Então, se ela cortou a situação de vocês, ela sabia o que ela estava fazendo, né? Se ela envolveu outras pessoas na situação, ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. Não foi nada, foi pego de surpresa, não. Não tem nada de surpresa. O Cavaleiro de Espadas. Tá? Todas as atitudes dela foram muito bem pensadas. Ela sabia o que estava fazendo. Ela talvez só não soubesse o quanto ela ia sofrer depois. Isso ela não sabia. Eu não sei se tem pouco tempo que isso aconteceu, tá? Se isso é recente, ou se essa pessoa tá já há algum tempo já sofrendo de neurose com relação a essa atitude errada que ela teve com você. Ou se também pode, toda vez que ela pensa, ela sofre muito com aquilo que ela fez. Que não significa que ela não tenha seguido a vida dela, tá? 4 de copas já passa isso. Outras copas estão disponíveis, mas ela sente falta daquela que ela não tem, porque aquela que ela não tem era a copa perfeita, tá? Então, assim, ela pode ter disponibilidade de outras possibilidades. Outras pessoas, já pode ter casado, tá vivendo outras relações, pode, tá? Pode estar sendo legal, pode, mas não é o amor da vida dela. É isso, tá? E talvez ela se arrependa de coisas que ela fez, atitudes que ela teve todos os dias, né? Coisas que fizeram minar a situação de vocês, talvez ela se arrependa todos os dias, independente de ter seguido a vida dela. E aqui tem um olhar muito negativo de si mesmo, né? A pessoa que abandona. Então, muitas vezes esse olhar negativo de si próprio, que essa pessoa tem dela mesma, impede ela de fazer o caminho de volta. Ai, eu não consigo ser uma pessoa melhor. Ai, eu não consigo oferecer mais. Tá? Consulentes 1. Gente, caíram muitos. Não vou aceitar. Você é tudo que eu sempre quis. Agora percebe isso. Talvez não tenha percebido antes, ou talvez tenha percebido antes. Não se sentia preparado ou preparada para viver isso, se apavorou, cometeu uma série de erros e estragou as coisas. Também é possível. Aí cada caso é um caso. Você me perdoa? Mais uma. Você é minha, meu e de mais ninguém. Isso é totalmente a carta do diabo, né? Essa energia de posse. É uma energia aprisionante, né? Então você precisa realmente
fazer o seu processo de cura para você não ficar preso nessa teia, porque se há uma pessoa que tem dificuldade de fazer o caminho de volta para resolver as coisas, você não pode ficar o resto da vida preso nisso aqui, nessa densidade aqui. Né? Inclusive, ela tem um certo medo de você também já ter seguido sua vida. Você ter abandonado a situação, né? E ter seguido a sua vida, conhecido novas pessoas, independente do que você sentia por ela. Ela também tem esse medo, tá? Então, é uma pessoa assim, essa pessoa, ela diria para você que ela tem muita dificuldade de lidar com os sentimentos dela. Muita. Ela tem muita dificuldade de enxergar a generosidade do amor, a coisa do amor incondicional. Ela gosta de aprisionar, ela gosta do amor que segura, que aprisiona, que é ciumento, que é controlador, né? Você é meu e de mais ninguém, né? Não é aquele amor que liberta, né? É o pseudo-amor que segura, né? Então é uma pessoa que ela não sabe amar. Essa pessoa ela precisa realmente enxergar as coisas de forma diferente, se enxergar de forma diferente, né? Então ela enxerga muita dureza afetiva, ela gostaria de ser mais doce, de se entregar de forma mais leve, tá? Mas é muito difícil para ela, isso tem a ver com o temperamento dela, com as experiências de vida dela. Tá bom? Vamos para a próxima. Grupo 2. Consulentes 2, que essa pessoa te diria se tivesse coragem. Consulente 2. Essa pessoa diria para o consulente 2 se tivesse coragem. A pessoa diria para o consulente 2 se tivesse coragem. Cavaleiro de Ouros, nossa, que coisa mais lenta, né? Ela te diria, tá? Quem sabe um dia ela te diz, tá? Então aqui começa com o cavaleiro, né? Então pode ser que isso que ela hoje não tem coragem de falar, talvez um dia ela tenha, né? E uma das coisas que ela tem para te dizer é um cavaleiro muito lerdo, o cavalo tá até parado, né? Então, não espera em pé, não. Você vai se cansar de esperar. Acho que você não deve nem esperar, tá? Então, se um dia ela se movimentar para te dizer isso, ela vai te dizer que você tem muito valor para ela, muito, né? Que você foi uma pessoa que ao passar na vida dela, você trouxe verdade, você trouxe solidez, você trouxe ideia de estabilidade, tá? Que ela teve muita sorte de encontrar você, ou de que você tenha passado, ou esteja passando no caminho dela agora, tá? Existe uma possibilidade de algum dia ela te falar realmente isso. Porque a primeira carta é uma carta de movimento entre aspas, só que é um movimento muito lento, isso não vai acontecer nem tão cedo, tá? Então não espere por isso, não espere pela velocidade disso acontecer, tá? Mas pode ser que um dia aconteça. Então, hoje, realmente, ela não tem coragem de te validar ou validar tudo que você fez por ela. Hoje, não, tá? 2 de Ouros é uma pessoa que tem dificuldade de ação, tem dificuldade de atitude, tem dificuldade de decisão por causa de dúvidas e falta de equilíbrio para tomar decisões aqui. Ela, inclusive, ela pode ter tido dúvidas para te entregar algo mais sólido. Ficou em cima do muro, né? Ah, não sei o que fazer, não sei se eu trabalho ou se, né, eu fico com o consulente 2. Se é o caso, se eu compro uma bicicleta, né? Então pode ter te embromado muito, que pessoa lerda, né? Muito lerda. Chega a me passar um cansaço, né? Então, você pode ter tido muita paciência de espera com essa pessoa, de espera de decisão, de atitude, né? Esperar a pessoa assumir, esperar a pessoa ficar, esperar, né? Solidificar. Então, por exemplo, distância geográfica. Se a pessoa finalmente se mudar para perto de você,
né? Fazer uma proposta mais concreta. E aí, vamos fazer o quê? Vamos morar junto? Vamos, né? Então, aqui teve muita espera e pouca atitude. Então, ela sabe que ela teve pouca atitude, tá? Ela talvez um dia admita isso, mas não vai fazer isso agora. 10 de ouros. Aqui, vocês tinham planos de viver algo muito sólido, tá? E eu repito, uma das coisas que essa pessoa um dia vai falar para você, que ela não tem coragem de falar hoje, mas um dia ela vai ter, é do seu nível de importância na vida dela. Essa pessoa, ela enxerga você como parte, não é só assim, parte da família, parte da estrutura dela quanto pessoa, tá? Então, tudo que você entregou, todos os planos que foram feitos, se vocês tinham uma relação, algumas pessoas tinham uma relação aqui, tiveram uma relação longa, né? Com muita coisa planejada, ou então muita coisa já concretizada, e essa pessoa deixou de investir naquilo que vocês já tinham, aquilo que vocês viveram é de extrema importância para essa pessoa. É de extrema importância para a pessoa que ela é hoje, né? Então, se você passou na vida dela, tudo que você entregou de valor, de estabilidade, de solidez para ela, foi como se você estivesse ali montando um alicerce da pessoa que ela é hoje. Então, se hoje ela pensa diferente, se hoje ela age diferente em determinadas coisas, tudo tem a ver, ou tem influência da sua presença na vida dela em algum momento, tá? Para outras pessoas, uma coisa não anula a outra. Você queria casar, você queria solidez, você queria uma relação séria, essa pessoa te embromou. Te embromou para te oferecer aquilo que você queria, né? Você identificou uma vida com essa pessoa. É isso que eu quero, é isso que eu quero manter ou é isso que eu quero ter. E ela te embromou. E ela sabe que te embromou. Talvez ela não tenha coragem de dizer. Talvez se você tenha confrontado ela, até falar, não fiz isso não. Mas ela sabe que fez. Algumas pessoas aqui, era um triângulo amoroso, você esperava mais, né, dessa pessoa. Você esperava mais atitude, você esperava que ela assumisse, você esperava que ela optasse, de repente, pela situação de vocês. Essa pessoa não fez isso, tá? E o que eu vejo de mais, repito, de mais importante aqui é o entendimento que essa pessoa tem da embromação, tá? Então, independente de vocês serem triângulo ou não, você queria mais. Você queria mais dessa pessoa. Mais ação, mais solidez, mais estabilidade. E ficou na promessa. Porque a atitude mesmo não teve. A ação não teve. A decisão não teve. Em prol, na direção do 10 de ouros. Que podia ser qualquer coisa. Podia ser um namoro, um casamento, viver junto, né? A distância geográfica, a pessoa mora perto de você. Qualquer coisa que passe uma sensação de estabilidade relacional, seja lá o que for, tá? No 10 de ouros, né? Para muitas pessoas, essa pessoa tinha uma família. Ela não conseguiu agir na direção de te oferecer o que você queria. Você queria ser assumido ou queria ter uma estabilidade com essa pessoa, ela não sabia o que fazer não. E ela tem consciência disso. Para muitas pessoas, ela te embromou sabendo que estava te embromando. E talvez você tenha pescado isso. Tô há muito tempo esperando você agir. Você vai agir na direção de ficar comigo? Largar o compromisso que você tem e ficar comigo? E ficou a vida toda esperando, e essa pessoa, tentando equilibrar as coisas. Então dizia para você que ia fazer e não fazia, e isso pode ter durado muito tempo, tá? Então, para algumas pessoas, tem esse recado aqui. Eu sei que te embromei, e te embromei conscientemente, sabia que eu estava te embromando. Por quê? Porque eu não me sentia capaz de tomar essa decisão. Não se sentia capaz. Mas também não foi honesto ou honesta de dizer, eu não sou capaz de tomar essa decisão.
Então eu vou empurrando com a barriga, tá? Então para algumas pessoas tem também essa mensagem. Sai a carta da estrela. Essa pessoa, ela gostaria de te pedir perdão. Perdão grande, é por isso que eu acho que ela tem consciência de uma espera e uma embromação consciente da parte dela. Então, se você esperou muito tempo, ela lhe fez esperar sabendo o que ela estava fazendo, tá? Isso me passa muito forte aqui, porque é um cavaleiro extremamente parado. Extremamente parado, é o cavaleiro mais parado do tarô, né? Então, um dia ela pode vir a falar tudo isso para você? Pode. Começa com uma carta de cavaleiro e, ó, a primeira fileira termina com a estrela, que é a carta máxima da cura. A carta máxima da esperança. Essa pessoa, ela tem uma esperança de um dia ser capaz de ir até você e dizer para você da sua importância para ela. Mas ela também tem que dizer para você que ela tem que te pedir perdão porque ela nunca se achou capaz de tomar uma decisão nessa situação e ela pode ter te embromado durante muito tempo, mesmo sabendo que ela não tinha condição de decidir a favor de vocês. Para algumas pessoas tem esse recado aqui, tá? De uma forma geral, ela gostaria muito que você fosse capaz de perdoá-la por ela não ter decidido a favor de vocês, ou por ela ter se demorado, ou por ela ter embromado. Você pode ter esperado muito dela, um 10 de ouros, e ela de repente não foi capaz de agir na direção de te oferecer tudo isso que você esperou. Teve muita expectativa e ela não cumpriu a expectativa na velocidade que era ou a combinada ou a esperada da sua parte. Por quê? Muitas dúvidas e muita dificuldade de ação. Para algumas pessoas, não tendo certeza se deveria bancar algo mais sólido, e para outras pessoas, porque ela já tinha um compromisso em outro lugar, que ela não tinha certeza se queria abandonar. Isso é o mais grave, né? Então, se você não tem certeza, não embroma, né? Seja honesto com o outro, né? Então, não fique embromando, dizendo que vai fazer e nunca fazendo, né? Então, aqui teve muita espera da sua parte, uma quebra de expectativa muito importante. Essa pessoa, ela tem uma esperança de um dia conseguir consertar isso, né? Um dia, finalmente, agir na sua direção, entregar essa moeda e falar da sua importância, falar de que talvez ela não tivesse a intenção de te enrolar ou de te embromar como ela embromou, tá? Ah, eu não sabia o que fazer, então eu fui embromando, né? Ah, eu não me sentia na condição de decidir ou de agir, então eu fui embromando. E nisso você foi esperando, né? Então, a questão toda é essa. A questão é o tempo que essa pessoa leva na sua vida. Que coisa, hein? Gente, 7 de espadas. Lamentavelmente, sai a resposta daquilo que eu falei. Essa pessoa, para muita, grande maioria das pessoas, essa pessoa te embromou sabendo exatamente o que ela estava fazendo. Ela sabia que ela não tinha condição de largar a família dela. Ela sabia que não tinha condição de largar o compromisso dela. Ela sabia que ela nunca ia conseguir viajar até você para reduzir essa distância geográfica e vocês ficarem juntos. Ela sabia que não era o momento dela de assumir um relacionamento quando ela sabia que você queria algo mais, mas ela ocultou isso de você. A carta da deslealdade. Ocultou. Tá? Era a pior carta que podia ter saído aqui agora. Então, ela fez caso pensado. Ela sempre soube que ou ela não ia conseguir concretizar algo que você esperava dela, ou que ela não ia conseguir, não se sentia preparada
para concretizar algo que você esperava dela. Ela já sabia disso e ainda assim ela levou tempo prometendo, embromando, né? Ganhando tempo dizendo que ia fazer e não fazia, prometia, não cumpria. Por quê? Porque essa pessoa, ela também não quer te perder. A carta da estrela. Ela não acha que você passou na vida dela à toa. Ela não se acha pronta para agir, mas ela também não quer perder você. Tá? Então aqui ela não quer perder a chance. É um cavaleiro de ouro, está segurando a moeda. Ela não quer perder aquela chance, não quer perder aquela pessoa que foi uma sorte de ter passado na vida dela. Uma carta de destino, de espiritualidade, com uma carta do cavaleiro segurando a moeda. Então, ela realmente acredita na sua importância para ela, mas ela também não se acha pronta para viver isso ou para tomar essa decisão, tá? E ela te escondeu isso o tempo todo. Então, talvez ela te desse mais certezas do que ela tinha. Ah, não, esse ano vai acontecer, esse ano nós vamos ficar juntos. Nunca acontecia, mas ela sabia que ela não conseguia fazer. Esse é o problema aqui, tá? E você pode ter confrontado essa pessoa. Ah, você disse que queria ficar comigo e nunca ficou. Ela sabia que não conseguia ficar, mas ela te prometia que ia conseguir, tá? Então aqui teve muita ação dela no sentido de ser desleal com a conexão de vocês, que é uma conexão que ela enxerga e ela não quer perder, por isso que ela agiu dessa forma. Ela agiu dessa forma, te embromando, porque ela não queria te perder. É isso. Rainha de espadas. Aí gera uma rainha de espadas em você, né? Aqui você se afastou dessa pessoa. Você cortou essa situação aqui. Você cansou de esperar essa pessoa. Eu tô fazendo essa leitura, eu tô me sentindo extremamente cansada. Você cansou. Cansou. A ponto de você falar, ó, você que era uma pessoa, né, que essa pessoa vê com extrema doçura, né? Você esfriou. Você ficou mais objetivo, você se afastou, você ficou desconfiado. Extremamente racional e desconfiado com relação às atitudes dessa pessoa. Inclusive, começou a imaginar que o que ela prometia para você não era verdade. Isso gerou uma dureza em você que não era uma dureza natural sua no início. Por quê? Porque você passou a não acreditar tanto naquilo que ela falava. Será que é verdade? Será que aquilo que está me prometendo vai realmente acontecer? Eu quero a verdade. Aqui, quando você botou na cabeça que você achava que essa pessoa não era leal com você, você pode ter ceifado essa situação indo em busca da sua própria verdade. Chega, cansei. Cansei de embromação, essa pessoa não fica nunca, não resolve nunca, não tem atitude nunca. Não sou eu que vou ficar aqui. E isso é ruim por quê? Porque isso gera uma sequela em você. É ruim você se proteger? Não é ruim, né? Você não queimar etapas, não é ruim. Mas cuidado para não esfriar muito por causa dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela enxerga que as atitudes dela com você gerarem em você um esfriamento, assim, uma dureza, né? Como se fosse uma capa protetora, para não se magoar mais, não se ferir mais. Mas a rainha de espadas é muito inteligente, muito esperta, então agora você está mais ligado, né? Então, se você está conhecendo novas pessoas, é ruim dessa pessoa me enganar, é ruim dessa pessoa me embromar, né? Então gera uma dureza ou uma frieza talvez momentânea em você, mas também gera uma perspicácia, né?
você fica mais esperto, você fica mais sagaz para pegar pessoas embromadoras, você fica mais, né? Então, isso gera em você uma atitude nova para com essa pessoa. Você começa, inclusive, a desconfiar daquilo que ela lhe oferece. E ela sabe disso, ela diria isso para você, ela diria, se ela tivesse coragem, que ela sabe que se você desconfia dela, você tem esse direito. Porque ela ocultou muita coisa de você. Ela não foi totalmente real, transparente e aberta com você. Não foi. Então, se hoje você está mais desconfiado ou desconfiada, é um direito seu de estar. Inclusive, se essa pessoa está te procurando, né, você está na dúvida se você deve ou não dar abertura. Você está reticente, você está reativo. E essa pessoa sabe disso, e ela sabe que tem a ver com as próprias atitudes dela com você, tá? Muita confusão emocional aqui, né? Então, 7 de copas, gente, para alguns casos, a carta dos contatinhos. Essa pessoa, ela tinha outras possibilidades, era muita falta de foco na interação de vocês. Não houve ação, não houve decisão, não houve foco. Ela tinha muitas prioridades. Se ela não tinha uma família, ela tinha uma tendência a estar com outras pessoas. Ainda sai o 7 de espadas antes. Então pode ter mentido, pode ter inserido pessoas na interação de vocês. E sempre te prometendo algo melhor. Sempre dando a entender, não, olha, não, eu tô aqui com você. Mas a falta de foco era nítida e foi ficando cada vez mais nítida para você. Nítido. Você começou a abrir seus olhos para a situação e começou a ver que essa pessoa não estava tão focada em concretizar os planos do jeito que ela dizia. Para quem tinha um casamento, você foi percebendo que essa pessoa não era fiel ou que ela não era leal. Você foi descobrindo coisas ocultas que envolviam, para algumas pessoas, contatinhos. Tá? Então aqui você entra na vida dessa pessoa e oferece um alicerce para a vida dela que ela não honra. Ela não honra isso. Não valoriza. Ela não quer te perder, ela enxerga uma grande conexão, mas ela também não faz nada para manter. Essa pessoa um dia vai te falar isso, tá? Até agora não saiu nenhuma carta que bloqueie esse diálogo de acontecer algum dia. Pelo contrário, isso é a carta da estrela. Ela tá te ocultando isso hoje, tá? Mas um dia ela vai te falar tudo isso que saiu nessa leitura aqui. Não é agora. As cartas de ouros falam sobre anos. Pode ser que leve anos para essa pessoa admitir isso para você. Mas um dia vai acontecer. Tirar o último. Quando vocês já tiverem finalizados, ó. Depois de muito sofrimento, depois de todo o mal que ela lhe causou, mais uma carta que fala sobre deslealdade. São 10 apunhaladas nas costas. Então, finaliza a situação muito mal, com muito sofrimento. É isso que ela tem, uma crença de que um dia ela vai ser capaz de ir até você para falar para você tudo que ela sente, tudo isso que saiu aqui na leitura, na tentativa de curar o mal que foi feito. Um dia isso vai acontecer. E aí, de alguma forma, ela vai finalizar com essa conversa, essa procura, né? Onde ela vai ser mais transparente, tá? Falar da sua importância, falar do entendimento dos erros cometidos, pedir perdão. Ela acha que pedindo perdão, ela é capaz de finalizar esse panorama de sofrimento que ficou em você. E que gerou em você uma desconfiança, gerou em você uma frieza, gerou em você uma necessidade muito grande de se proteger,
proteger seu coração, tá? Ela sabe disso, sabe? Por isso que eu tô falando. Ela, com a paradez dela, ela sabe que as coisas se finalizam. Mas ela tem vontade de, mais para frente, resolver isso, né? Ser perdoada, ter uma cura global para essa situação. E dessa forma, ela acha que vai tirar um pouco do sofrimento que ela causou em você, ou da ideia que você tem de que ela é uma pessoa desleal, de que ela não é transparente, de que não se pode acreditar naquilo que ela fala, porque ela esconde muitas coisas, porque ela fala que vai fazer e não faz, tá? Então ela sabe que lhe causou grande sofrimento, ela sabe, mas ela gostaria de pedir perdão a você. Isso é uma coisa que ela não tem coragem de dizer. Ela gostaria de que você a perdoasse por ela ter feito você sofrer tanto com as deslealdades dela. Com ela ter prometido coisas que ela já sabia que não tinha condição de cumprir. E ter gerado em você uma desconfiança, dela não ter se focado na interação de vocês, dela não ter agido quando dizia que ia agir. Tá? E essa conversa um dia ainda vai acontecer. Um dia ainda vai acontecer. Me parece muito necessária para que isso fique resolvido. É a sensação que eu tenho. Essa conversa, a pessoa um dia ainda vai te procurar para resolver isso. Pedir o seu perdão na tentativa de finalizar isso. Tá? De finalizar essa história. Para algumas pessoas é finalizar e tentar de novo? Sim, não vejo sendo a maioria. Eu vejo que a maioria é uma tentativa de conversar, pedir perdão, para meio que resolver, curar a situação de uma forma geral, curar a energia da situação. Matar esse karma. Se a pessoa gerou um karma para ela aqui, meio pesado. Porque eu vejo você bem honesto ou honesta com essa pessoa. Em tudo que você planejava, uma carta de espadas, você planejava tudo que você falava, né? Tudo que você apresentava para essa pessoa era a sua verdade, né? Era real seu, estava dentro de você. Eram planos reais, era transparência, era objetividade, era o que você realmente queria com ela e ela te apresentou deslealdade. Aqui essa pessoa criou um karma para ela que ela vai ter que resolver. Tem possibilidade de resolver? Tem. Carta da estrela. Consulente 2. Volta para mim. Então, para muitas pessoas, ela vai querer, quando ela te procurar para te conversar com você sobre tudo isso, ela vai querer resolver para ter outra chance. Para finalizar o ciclo anterior, vê logo que é a última carta. Finaliza o ciclo ruim anterior para iniciar um novo ciclo. Né? Porque a carta 10 é a última também. É a última carta na última posição da leitura. Então, daqui para frente, é um novo ciclo. Tá? Ela vai tentar mostrar para você uma cura. Ela vai tentar, né? Ou evitar que isso se finalize 100%, ou finalizar isso que foi muito ruim antes e tentar uma coisa nova. Curar a deslealdade. Não consigo te esquecer. Queria ter a chance de te provar que mudei.
Mas você tá reativo pra caramba, né? É o que eu falei, se essa pessoa tá te procurando, para algumas pessoas, essa pessoa tá te procurando já e você não sabe nem se você deve responder. 2 de ouros e a rainha de espadas logo embaixo. Você tá sem saber o que fazer. Porque você tá com medo de deixar essa pessoa entrar na sua vida de novo e ela te sacanear de novo. Te fazer sofrer. Tá? Então aqui, queria ter a chance de te provar que mudei, com a carta da estrela, né? Há possibilidade grande dessa pessoa ter mudado, só não sei se você acredita nela. Só não sei se você ainda confia nela. Só não sei se você é capaz de perdoá-la. Porque aqui, pelo jeito, vai ter que ter perdão genuíno, viu? Para isso, vai ter que ter perdão genuíno, porque foi muita expectativa. Muita expectativa quebrada. Se ainda não está acontecendo a procura dessa pessoa, tá? Vai acontecer possivelmente e vai ser isso que ela vai tentar apresentar para você. Ela vai tentar apresentar uma cura para essa situação. E você vai estar bastante reativo para receber esse contato. Muitas pessoas não vão querer. Muitas pessoas estão dando essa situação como finalizada. Tá certo? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.